boa noite a todos e a todas. Meu nome é Paula, eu passei no último concurso, no 7º concurso. Não fui nomeada ainda, nem forçada, mas vou dar aula de Direito Administrativo com o Rodrigo Gruppi. Ele é defensor público já, passou no meu concurso, mas já foi nomeado, já está empossado. Eu estou deixando aqui meu e-mail para caso vocês tenham dúvidas, sugestões da aula, enfim, fiquem à vontade de me inscreverem, tá bom? Então vamos começar um pouco, antes de começar a matéria de Direito Administrativo, eu pensei em dar algumas dicas de estudo para vocês. Falar um pouco como foi a minha trajetória do concurso e dicas iniciais, assim, sobre como estudar para concurso. Eu coloquei como primeiro tópico que é necessário uma motivação clara. Porque para mim, eu demorei muito para entrar no ritmo de estudo, justamente porque eu não sabia qual concurso que eu prestava. Eu prestava vários concursos, via várias correntes, e aí só depois que eu comecei, que eu entendi que eu tinha a ver com a defensoria, que eu estava feliz estudando com a defensoria, que o negócio engatou e deu certo. Então pensem bastante assim, por que vocês estão fazendo sacrifício, né? Porque todo mundo sabe que não é fácil estudar, é difícil ter foco, enfim, tem muitos alunos que estão fazendo muitas coisas e vocês vão estar lá sentados estudando, né? Então, não sei, escrevem no papel as motivações para que o momento mais difícil, assim, vocês possam ler, possam lembrar do porquê desse sacrifício todo. Também uma outra coisa que eu quis colocar aqui é que o estudo é igual ao trabalho. Isso pra mim era uma coisa muito clara, porque eu pensava, se depender da minha família, cada um vai mandar eu comprar pão, fazer alguma coisa, porque você só está estudando, você não está fazendo muita coisa, né? E eu tinha que levar a sério, então se os outros não me levam a sério, imagina se eu não me levar a sério, ninguém me levar a sério. Então eu pensava, não, eu tenho que realmente ter comprometimento, pontualidade, porque assim, né, o estudo, nesse ponto assim, diferente do trabalho, você tem que bater pontos. Mas pensem que tem que bater, entendeu? Então, tô marcada então de começar às 8, quero começar às 8 mesmo, vai fazer diferença se eu começar às 10, vai fazer mais diferença ainda se eu não for hoje, se eu não for para a biblioteca. Então pensem nisso, assim, estudo é igual ao trabalho. Quanto mais tempo de comprometimento, de foco, de perseverança e de pontualidade, mais rápido vai chegar a aprovação. Esse terceiro tópico é um tópico que eu sempre falei na tutoria, que para mim é a chave para a aprovação, que é essencial a repetição, e a repetição aqui eu entendo como uma revisão. Então, você fez uma ficha de resumo, você vai ter que ler aquela ficha várias vezes, porque a primeira vez você fala, nossa, entendi a matéria. Aí passa 2 dias, você já está meio capenga, meio, eu me lembro até 50%. Se você não faz essa revisão, sempre, continuamente, você acaba perdendo o que você já estudou. Então, eu acho muito importante vocês fazerem resumos, enfim, terem o material para vocês poderem rever. E, além disso, fazer exercício. Esse exercício aqui, ele vai ser baseado na matéria, na fase do concurso. Então, por exemplo, agora com a prova da defensoria aberta, né, no Paraná. A primeira fase é objetiva. Então, a maior dica que eu posso dar para vocês é estudem fazendo exercícios muito escuro. O ideal seria questões que têm a ver com a prova, né? Então, façam questões de defensoria, façam questões passadas da prova da defensoria do Paraná. E, assim, vão passando as fases, vão mudando também o tipo de pergunta, né? Então, uma segunda fase vai ser escrita. É essencial fazer exercício escrito. Então, e por fim, a oral, que também, na defensoria, nesse último concurso que eu passei, a gente juntava um grupo e fazia um perguntar para o outro. Então tinha essa questão de treinar justamente a oralidade, né, que é a forma da prova. Por fim, tem a questão do autoconhecimento, porque eu percebi que cada um tem um método de estudo. Então, por exemplo, tem um professor daqui que ele estudava lendo o livro e sublinhava, enfim, revia dessa forma. Pra mim não funcionava, assim, eu era o tipo da pessoa que precisava fazer o meu resumo, demorava mais tempo, escrito, a minha inteligência é assim. Como tem pessoas que têm uma facilidade com uma aula, né? Então prefere ouvir a aula várias vezes, né? Tem, não sei, uma memória mais visual, né? Ou também mapa mental. Então tento entender onde se enquadra, porque às vezes a gente fica insatisfeito com o nosso método, né? Por exemplo, eu odiava que eu tinha que fazer escrita, mas
enfim, eu só entendia assim, né? Então, fiquem atentos também a isso, né? Como vocês aprendem, como vocês têm uma possibilidade maior para memorizar. O meu método era justamente esse, então era a revisão das aulas, o resumo em fichas, pouca leitura de livro, inclusive essa é uma dica que eu vou dar para direito administrativo. Eu recomendo que vocês peguem livros somente para consulta, porque direito administrativo é uma matéria que cai só na primeira fase. Então, assim, esse ponto não ficou muito claro, ou eu acho que precisa aprofundar mais. Aí, nesse caso, eu atendi com um doutrinador que eu gosto muito, o nome dele é José Santos Carvalho Filho. E aí vocês pegam só para tirar dúvida mesmo. Não acho que vale a pena, a essa altura do campeonato, vocês lerem um livro de 1000 páginas de uma matéria só, porque não dá nem tempo e... Enfim, a gente tem que passar no concurso, né? Eu estou dando só as dicas para que seja mais rápido. E por fim, a leitura dos principais artigos de jurisprudência. Eu coloquei resumindo aqui porque quando a jurisprudência é muito importante, o artigo é importante, o resumo vai ajudar vocês a não esquecerem, né? Então, enfim, essa é a minha última dica, né? Leitura dos principais artigos de jurisprudência. Sobre o estudo para direito administrativo para a prova da defensoria. O critério de aprovação da primeira fase, não sei se vocês estão lembrados, mas são 3 critérios, né? O primeiro, que vocês devem acertar 50% da prova. Então, se a prova tem 88 questões, 44 questões têm que estar garantidas. Além disso, em todas as matérias, você tem que acertar no mínimo 2 questões. Esse é um critério muito importante que não pode ser esquecido, porque isso mostra como, se você sabe muito direito penal, é ótimo, porque, enfim, normalmente você vai acabar acertando mais em penal, mas você não pode ignorar nenhuma matéria. Então, não adianta nada você gabaritar penal e acertar uma ou não acertar nenhuma de direito administrativo, ou de filosofia, ou de direitos humanos. Então, fiquem atentos, porque é uma prova que eles não estão exigindo que você seja especialista numa matéria, eles estão exigindo que você seja mediano em tudo, né? Então, mesmo que direito administrativo seja cobrado só na prova, na primeira fase, ela pode te tirar. Então, assim, tem que ficar atento ao fato de que todas as matérias têm que ser bem estudadas para a primeira fase. Obviamente, depois passando a primeira fase, direito administrativo não cai nas outras, vocês vão focar nas outras, óbvio. Justamente porque cai só na primeira fase, eu recomendo, como forma de estudo, a múltipla escolha, porque como é cobrado de vocês. Então, eu vou dar as aulas, reveja o material, se ficar com dúvida, me manda as perguntas, fiquem à vontade. E façam muito exercício, principalmente das defensorias, porque acaba focando em assuntos que caem mais no dia a dia do defensor. Eu também analisei as questões de direito administrativo e eu percebi que cai muito jurisprudência atualizada dos tribunais superiores e súmulas novas. Então, em todas as provas, assim, na maioria que eu vi, eram súmulas novas, então assim, tem que ficar atento. Eu vou até fazer propaganda aqui, eu gosto demais daquele site de Zero Direito, não sei se vocês conhecem, imagino que conheçam, porque era o que eu acompanhava, porque muitas vezes saía uma decisão nova, aí a gente ficava, nossa, não tô entendendo nada. Aí ele parece que explica do começo ao fim, você fala, nossa, tipo, entendi tudo. Então, eu recomendo bastante esse site, porque me deu a luz de entender as coisas, porque é muito mais fácil também a gente entender do que decorar, né? Então, eu recomendo bastante esse site, principalmente para a jurisprudência e novas súmulas. Além disso, a leitura das principais legislações esparsas, principalmente perto da prova, né, para vocês lembrarem dos artigos mais importantes, né, porque também eu percebi, pelo menos eu era assim, certos artigos eu tinha uma dificuldade imensa de lembrar, enfim, e às vezes cai também, acho que de banana, né, então a gente tem que ficar muito atento com isso. E quanto mais perto da sua leitura da prova, mais fácil você vai decorar. E por fim, são 8 questões de cada matéria na prova de múltipla escolha. Sendo que direito administrativo ela é cobrada com direito tributário. Eu dei uma olhada nas provas passadas e a média de 6 das 8 questões, são de direito administrativo e
2 de direito tributário. Na minha prova foram 4 questões de direito administrativo e 4 de direito tributário. Mas eu ainda recomendo que o foco seja em direito administrativo, o estudo de vocês. Eu estou procurando já um professor de direito tributário, porque também, enfim, se cair, a gente tem que estudar também. Então, espero que dê para ter toda a matéria, assim, pelo menos os pontos mais importantes. Eu separei aqui só uma visão rápida das aulas que eu vou dar. Eu vou dar só uma aula das 2, né, de 1h30. Então hoje vão ser dicas iniciais, o direito administrativo, conceito, objetos. E aí, enfim, nos outros dias a gente vai pincelar os principais pontos do edital. Lembrando que eu vou dar 2 aulas, 3 horas, né, então 4 aulas de 1h30, mais o Rodrigo Grupo, que é esse outro professor, ele vai completar o conteúdo de direito administrativo. Então, vocês podem ficar tranquilos. Vamos começar agora com a matéria em si, de direito administrativo. Eu queria começar falando sobre a origem do direito administrativo. O direito administrativo brasileiro, ele se inspirou no direito administrativo francês. Não é possível a gente falar em direito administrativo antes de um Estado de Direito. Então, numa época de Estado absolutista, que é anterior ao Estado de Direito, era um Estado limitado, um Estado completamente arbitrário, em que o rei era a figura do Estado. Então, o que o rei determinava era o que o Estado fazia, e não havia nada que limitasse esse poder. E aí, o que aconteceu? Houve a Revolução Francesa, de 1789, que consagrou 3 aspectos essenciais. O princípio da legalidade, além disso, a separação dos poderes e a garantia de direitos fundamentais. Esse contexto histórico, provavelmente, vocês já devem ter visto isso em várias aulas, mas eu sempre volto porque, 1, para refrescar a memória, e 2, porque realmente, se é útil para todas, é importante, né? Bom, sobre o princípio da legalidade. Embora alguns historiadores falem que a primeira vez que apareceu o princípio da legalidade tenha sido em 1215, na época da Magna Carta, foi só na Revolução Francesa que ela virou um marco de mudança, principalmente com relação ao Estado. Então, o princípio da legalidade mostra que a lei passou a ser um critério que o Estado deve obedecer. Não há esse poder mais limitado nas mãos de uma só pessoa, que é o rei. Além disso, teve a separação dos poderes, que é justamente separar, né, o poder legislativo, executivo e judiciário, que é uma ideia que veio de Montesquieu, vocês já estão cansados de saber. E qual é a importância da separação dos poderes? É justamente o fato de desconcentrar o poder na mão de uma só pessoa. Então, isso ajuda também a diminuir esse poder na mão de uma pessoa e acaba que o Estado fica menos arbitrário, né? E por fim, os direitos fundamentais, que aqui a gente vai falar só de direitos da primeira geração. Direitos como propriedade, direitos como a liberdade. Então, são direitos que o Estado se abstém. São direitos garantidos com a abstenção do Estado. O surgimento do direito administrativo, ele está ligado a um caso específico, que é o caso Blanco, e além disso está atrelado também à lei de 28 Pluviose do ano 8º. Essa lei é importante porque pela primeira vez houve uma lei que tivesse preceitos de organização administrativa. Então imagine, se antes tinha um Estado completamente na mão de um rei que fazia o que quisesse, não tinha que responder a ninguém, hoje em dia, né, com o surgimento do direito administrativo, veio essa lei que determinou certos preceitos que devem ser seguidos pelo Estado. Então, é justamente a concretização do princípio da legalidade. E além disso, um segundo caso, que é um caso, uma decisão importante, que se chama Agnes Blanco, que é de 1873. E esse caso foi o seguinte: uma menina, ela foi atropelada por uma vagonete. E aí, essa vagonete, ela era particular, mas naquele instante, que foi atropelada a menina, ela estava prestando um serviço público.
Então, houve uma discussão na França na época de quem é a jurisdição. Porque, enfim, no Brasil a jurisdição é uma, né? Enquanto na França ela é dual. Ou seja, tem uma jurisdição contencioso, casos contenciosos, e outra jurisdição para casos administrativos. E aí houve essa discussão, mas de quem é a competência? Porque a vagonete é particular, então alguns diziam, não, então é do tribunal que cuida de casos contenciosos. Já outros diziam, não, mas naquele instante a vagonete está prestando um serviço público, então cabe ao Estado responder por isso. E aí se entendeu pela primeira vez, nesse conflito de jurisdição, que cabia sim ao Estado responder. Então, pensem nesses dois casos, vamos memorizar esses dois casos, e assim, é interessante pensar, se antes era um Estado que não tinha nenhuma lei, era completamente arbitrário, houve um caso em 1870 que envolveu uma responsabilidade do Estado. Pela primeira vez, o Estado teve que responder a um caso concreto. Bom, vamos falar um pouco sobre o conceito de direito administrativo. O conceito de direito administrativo, cada autor vai usar suas palavras. Mas eu escolhi esse doutrinador, que ele é do Rio de Janeiro, ele é procurador de justiça e ele é muito utilizado, principalmente na prova lá da Defensoria do Rio. Então, eu quis pegar justamente o conceito dele. O nome dele é José dos Santos Carvalho Filho, vulgo Carvalho. Vocês conhecem ele. Então, o direito administrativo é um conjunto de normas e princípios que, visando sempre o interesse público, regem as relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre este e a própria coletividade a que devem servir. Esse conceito, ele apresenta dois tipos de relações. Então, ele apresenta tanto uma relação interna, que é justamente a relação entre a pessoa administrativa e o Estado, como também tem um caráter externo, que é o próprio Estado com a coletividade em geral. Então, é um conceito, eu acho que é um conceito completo, porque mostra essas duas relações jurídicas, tanto da pessoa administrada com o Estado, como o Estado e a coletividade em geral. Qualquer um dos conceitos de direito administrativo abrange sempre três elementos. O primeiro, que é a natureza do direito administrativo, que é uma natureza de direito público, porque sempre visa o interesse público. Por isso, o direito administrativo é um ramo autônomo do direito público. E além disso, é um complexo de princípios e normas que é importantíssimo para vocês entenderem. Eu vou falar isso mais pra frente, mas eu faço questão já de deixar claro. Depois da crise do positivismo, houve uma constitucionalização, os princípios tornaram a ter um caráter normativo, uma força normativa. Então, quando a gente fala de conjunto de princípios e normas, mostra como tantas normas, como os princípios estão no mesmo patamar. Então, enfim, todo conceito de direito administrativo apresenta um complexo de princípios e normas. E por fim, a função administrativa, que aí engloba os órgãos, os agentes e as pessoas de administração pública. Então são esses três elementos do direito administrativo que você tem que lembrar: natureza pública, o complexo de princípios e normas e a função administrativa. Eu trouxe aqui esse tópico dos diferentes estados, diferentes tipos de estado, porque tem no edital, mas eu só vou pincelar aqui, porque eu não acho que seja tão essencial. O direito administrativo, ele foi evoluindo baseado no tipo de estado. Então, existem três tipos de estados que são importantes vocês terem em mente. O primeiro é o estado liberal, o segundo, o estado de direito social, e por fim, o estado de direito democrático. Eu estou falando rápido ou estou falando rápido? Bom, o estado de direito liberal, ele surge com a Revolução Francesa e ele trata de um estado mínimo, um estado pequeno. Então, ele conseguiu garantir somente os direitos que o próprio estado se abstivesse. Então, estados como direitos como direito à propriedade, direito à liberdade
estabilidade o Estado liberal conseguiu garantir. Qual é a coisa negativa? Por que é negativo esse Estado liberal? Porque houve uma modificação depois para um outro tipo de Estado. Porque justamente existia uma grande desigualdade entre as pessoas. Era a lei do mais forte. Então, não existia essa possibilidade de permitir a igualdade substancial, né? Uma igualdade material. E aí, como uma outra opção de Estado, que é um Estado bem diferente do Estado liberal, né? Praticamente o oposto, veio o Estado de Direito Social. Esse Estado de Direito Social, diferente do primeiro, que tinha um Estado completamente nulo, mínimo, esse aqui ele é o contrário, ele é bastante intervencionista. Então ele vai intervir muito na ordem econômica, na ordem social, a fim de proteger justamente o mais vulnerável. Então qual é a consequência de um Estado social, um Estado forte? É que ao mesmo tempo em que aquele mais vulnerável, ele consegue garantir uma igualdade para aquela pessoa, né? Então ela passa a ter mais poderes, a ser mais protegido. Por outro lado, é um Estado maior e muitas vezes menos eficiente. Então tem esse lado negativo do Estado social. E por fim, o Estado Democrático de Direito, que é um modelo intermediário entre os dois. É um modelo no qual o Estado não é tão grande quanto um Estado social, mas ele, diferente do Estado liberal, ele intervém sim em certas atividades. Então, como é feita essa intervenção? É uma intervenção indireta, por meio principalmente de agências reguladoras. Então, que são autarquias, a gente vai estudar isso mais para frente, mas que vão fiscalizar justamente os serviços públicos, se estão sendo bem prestados. É também conhecido como um Estado regulador ou subsidiário, que é o Estado que a gente vive hoje. Fontes do direito administrativo. As fontes são inspirações que ajudaram a formar a própria ciência administrativa. Então eu numerei aqui nesse slide as principais fontes. A primeira é a lei, né? A lei no sentido amplo, então engloba toda a legislação, qualquer espécie normativa. Também a doutrina, que é justamente o estudo, né, dos grandes, eu ia falar grandes doutrinadores, mas dos estudiosos mesmo sobre o assunto. A jurisprudência, que são decisões reiteradas do mesmo tribunal. Além disso, o costume, que na verdade a gente às vezes tem dificuldade de entender isso como uma fonte, né? Mas aqui no Brasil ele não cria nem tinha obrigações. Mas eu cheguei a pesquisar e realmente é considerado uma fonte do direito administrativo, então lembrem também do costume. Os princípios gerais de direito e, por fim, os precedentes administrativos, que são as opiniões, são decisões administrativas da administração que acabam vinculando o próprio direito. Então, os precedentes administrativos também são fontes do direito administrativo. Bom, sobre a expressão administração pública. O significado dessa expressão, administração pública, ela não tem um consenso entre os doutrinadores. Cada um dá um sentido para a administração pública. Mas eu acabei selecionando os mais importantes, que são o sentido objetivo da administração pública e o sentido subjetivo. Então, sobre o sentido objetivo. No sentido objetivo, a gente vai analisar a própria palavra da administração pública. Administrar, o que significa administrar? É zelar, gerir. Então, zelar, gerir algo que é público, sendo que público engloba não só o Estado, mas também toda a coletividade. Então, o sentido objetivo da palavra administração pública está relacionado à atividade administrativa, que vai ser prestada pelo Estado, e por seus agentes, seus órgãos. Já no sentido subjetivo, está relacionado à própria expressão, ou seja, sobre o próprio sujeito. Então, é um conjunto de agentes, órgãos e pessoas que têm justamente a incumbência de executar uma atividade administrativa. Então, enquanto sentido objetivo é justamente o objeto, é a própria atividade administrativa.
No sentido subjetivo, é quem irá realizar essa atividade. Então, nesse caso, são os agentes, os órgãos, as pessoas jurídicas que tenham essa incumbência. Antes de a gente passar para os princípios, que é a matéria mais importante, maior, do primeiro ponto do edital, eu fiz questão de falar um pouco sobre a constitucionalização do direito administrativo, que é justamente que todas as leis, atos, institutos jurídicos, eles devem ser sempre analisados com base na Constituição Federal. Essa constitucionalização, ela aconteceu por conta de uma crise do positivismo na Segunda Guerra Mundial, que, afinal de contas, acho que todos sabem, mas o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial estava baseado na lei. Então, não houve uma violação à própria legalidade. Mas se entendeu que, justamente, não é só por meio da lei que se garante a paz, se garante que não haja conflito. Então, é um retorno, por exemplo, da própria moralidade. Então, justamente para que esse positivismo, essa crise fosse... Nossa, fugiu a palavra. Mas, enfim, para um contraponto a essa crise foi justamente o surgimento do neoconstitucionalismo. E aí eu apresentei aqui só uns pontos, porque isso vai ser visto muito mais profunda, de forma mais profunda e intencional. Que é justamente a consagração do regime democrático. Além disso, as formas de controle de constitucionalidade, que então não existia esse controle de constitucionalidade. Também, como eu já havia dito, os próprios princípios passaram a ter essa força normativa, que antes não eram, antes eram considerados apenas algo abstrato, escrito na Constituição, cuja prática não contava, né? Contava só as normas. E por fim, a garantia de que o próprio Estado ele vai respeitar sim os direitos fundamentais. Então, toda a lei, todos os atos jurídicos começam a ser analisados com base na Constituição. Por isso os princípios se tornaram tão importantes e eu diria assim que é a base do estudo de direito administrativo. Antes de a gente entrar em princípios, eu selecionei uma questão de 2015 para juiz, mas que justamente falava um pouco sobre a formação histórica. E aí eu queria ver se assim, deu pra gente... Então vamos fazer uma questão sobre a matéria que a gente acabou de ver, para ver se conseguiu memorizar e entender bem. Essa questão é de 2015 para juiz e fala justamente sobre a formação histórica do direito administrativo e do modelo de Estado vigente. Então, a gente vai procurar aqui qual é a alternativa correta. Letra A. A noção de coisa julgada nas esferas administrativa e judicial é a mesma dimensão do conteúdo. Sei que a gente não entrou nessa parte da matéria, mas vamos deixar ela de lado. Vamos para a letra B. As decisões proferidas por órgãos públicos de natureza superior não podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Letra C. O processo administrativo somente pode ser instaurado mediante a provocação do interessado por representação escrita endereçada ao agente competente para a solução da controvérsia. B. O regime jurídico publicista, que é justamente o direito público, o regime jurídico de direito público, no todo ou em parte, somente pode ser aplicado às pessoas jurídicas de direito público. E letra E. Tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Já vou dar algumas dicas aqui, porque assim, eu vi que essa questão eu quis colocar porque ela cobra justamente o conceito de administração pública. Então fala justamente no sentido objetivo dele, que fala justamente subjetivo, perdão, que fala dos órgãos, o que é administração pública no sentido subjetivo. São os órgãos, agentes, pessoas jurídicas. Isso aqui é justamente o conceito. Agora, por que as outras estão erradas? Basicamente, as primeiras duas estão erradas porque justamente tem um princípio na Constituição que é da estabilidade do Poder Judiciário. Então, não é possível falar que a coisa julgada na esfera administrativa
judicial é a mesma porque se não der certo uma decisão administrativa, pode ser revista no Poder Judiciário, já que não pode ser afastado. Essa possibilidade de ir ao Poder Judiciário. Além disso, na C, né, que fala sobre o processo administrativo, que só pode ser instaurado mediante provocação do interessado. Eu sempre falo, o somente, sempre, você já tem que ficar de olho. Pode ser que esteja certo, mas a maioria das vezes está errado. E esse somente está errado porque, justamente, o processo administrativo, ele pode ser instaurado tanto por uma provocação do interessado como de ofício. Existe um artigo previsto na Lei de Processo Administrativo que fala justamente sobre essa possibilidade. E na letra D, o regime jurídico justpublicista, do todo em parte, somente pode ser aplicado às pessoas jurídicas de direito público. Essa aqui estaria errada porque, se vocês pensarem, será que o regime jurídico de direito público só é aplicado para essas pessoas? E no caso, por exemplo, de uma concessionária, é uma pessoa jurídica de direito privado que está prestando um serviço público. Então, é um regime que vai ser aplicado também para elas. Não pode ser só para pessoas jurídicas de direito público. Mas eu fiz questão de apresentar justamente mais porque é o conceito do sentido subjetivo de administração pública. Às vezes a gente estuda muita coisa e aí no final uma pergunta certa de conceito. E a resposta certa. Aí eu coloquei também até os fundamentos, vocês não esquecerem. Assim. Aí tem um artigo 5º aqui que é o processo administrativo. Continuar. Bom, vamos falar sobre o que é o regime jurídico administrativo. Aqui também está essa expressão no próprio edital, então fiz questão de só pincelar o que significa esse regime. Esse regime é justamente um conjunto de princípios e normas que vão nortear a atividade que será desempenhada pelos agentes da administração pública. Ou seja, como eles vão zelar pela coisa pública. Esse regime jurídico administrativo mostra como, quando a administração pública está envolvida numa relação, ela não é uma relação comum, em que há uma paridade entre as pessoas, entre os dois. A administração pública ela tem, dentro da relação, uma posição mais privilegiada. Por isso que não é um regime jurídico comum, é um regime jurídico especial. E o que é marcado nessa... Por que é tão diferente? Por que é tão especial assim? Justamente porque no regime administrativo, a administração pública ela tem tanto prerrogativas como sujeições. Isso é o que diz essa doutrinadora muito boa, a Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, o que predomina, a diferença principal nessa relação jurídica é que a administração tem prerrogativas e sujeições. O que não acontece quando é uma relação jurídica comum entre dois particulares, por exemplo. Então, e outra coisa, o direito administrativo, ele vai ter como base dois princípios basilares, que inclusive são parecidos de certa forma, que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, mostra o quê? Justamente esse privilégio da administração. O interesse público está acima do interesse privado. E, além disso, a indisponibilidade pela administração dos interesses públicos. Então, é a prerrogativa e a sujeição. É a supremacia do interesse público sobre o privado e, por outro lado, a indisponibilidade pela administração dos interesses públicos. Sim, eu diria que a chave desse regime você tem que lembrar. A administração pública tem prerrogativas e sujeições. Ela está numa posição acima, então não é uma relação de paridade, né, entre as duas partes. Bom, vamos começar agora a falar sobre os próprios princípios do direito administrativo. Com a constitucionalização, como eu já havia dito, os princípios passaram a ter força normativa, então são tão importantes quanto as normas. Eu diria que esse estudo é um dos mais importantes de direito administrativo porque vai dar a base para vocês resolverem muitas vezes questões por raciocínio. Então, eu recomendo sempre um bom estudo desse ponto. Qualquer edital cai, é a base do direito administrativo. Existem princípios administrativos explícitos, ou seja, estão previstos claramente, expressamente na Constituição Federal.
E princípios implícitos, que são princípios que podem estar previstos na legislação infraconstitucional, mas não estão na Constituição. Então vamos começar pelos princípios administrativos explícitos. A previsão desses princípios, o principal artigo é o artigo 37 da Constituição Federal. Esse artigo ele vai apresentar princípios como da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu sempre dou dica de limpo, vocês já ouviram falar isso, porque ajuda muito também até a decorar na ordem, incrível que pareça. Então legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu também trouxe aqui um outro artigo da Lei de Processo Administrativo que trata tanto de fala de alguns princípios que estão na Constituição, mas também outros, como a finalidade, motivação, a razoabilidade, proporcionalidade. Mas enfim, uma legislação infraconstitucional, né? Então vamos começar pelo princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele passou a ser muito importante, principalmente a partir da Revolução Francesa, como já havia dito anteriormente. Esse princípio ele tem dois significados. Então, o princípio da legalidade tem como significado a própria supremacia da lei e, por outro lado, também significa a reserva de lei. No sentido de supremacia da lei, vocês têm que lembrar sempre daquela pirâmide de Kelsen. Então, se a Constituição Federal está no topo, depois vem a lei e depois vem o ato administrativo. Então, quando há um conflito, por exemplo, entre a lei e um ato administrativo, a lei vai prevalecer, justamente por conta dessa pirâmide. Então, essa supremacia da lei é justamente isso. Quando há um conflito, a lei vai prevalecer. Mas também tem um outro significado, que é a reserva de lei. A reserva de lei é justamente o fato de que certas matérias elas só vão ser regularizadas por meio de lei. Então, por exemplo, o direito administrativo, ele só pode se basear no que há na lei. Então, o conceito de direito administrativo, o princípio da legalidade, que se aplica ao direito administrativo, ele tem esses dois significados. Então, tanto como supremacia da lei, como reserva de lei. Eu apresentei aqui uma visão tradicional do Elie Lopes Meirelles, que é um doutrinador muito bom, muito famoso, mas que a gente vai criticar logo depois, assim, o que ele fala, mas é uma visão que muitas vezes é cobrada na primeira fase. Ele fala que a legalidade para a administração pública, o sentido da legalidade para a administração pública é diferente de uma legalidade para um indivíduo comum. Enquanto para a legalidade para a administração pública significa que qualquer atividade, toda e qualquer atividade da administração pública deve se basear na lei, para o indivíduo é o contrário. Ele tem autonomia de vontade, então para observar o princípio da legalidade, basta ele não realizar nenhuma conduta que seja proibida pela lei. Então, entendam, né? A própria administração pública deve sempre ficar atenta à realização, à execução baseada na lei. No particular, basta que não esteja desobedecendo, que não esteja contra o que a lei está prevendo. E essa visão tradicional, ela tem que ser criticada, principalmente por conta da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Isso também vai ser mais estudado em constitucional. Mas o que é essa eficácia? Os direitos fundamentais, antigamente se entendia quem deve se atentar aos direitos fundamentais é na relação do Estado com o indivíduo. E aí, na verdade, justamente essa é a ideia que o Elie Lopes Meirelles traz, né? Então, que a legalidade para a administradora é uma coisa, o particular é outra, por conta da autonomia da vontade. E aí, houve uma decisão no Rio de Janeiro, que justamente é o caso paradigmático, acho que vocês vão conhecer, que é da Associação dos Compositores, no qual justamente um sujeito foi excluído da associação, e aí ele foi questionar, mas olha, por que eu fui excluído? Eu deveria ter uma defesa, um contraditório, ou seja, princípios constitucionais deveriam ter sido atentados, né?
E aí a associação falou, não, daí essa atenção aos princípios é uma questão do Estado. O particular numa relação não precisa estar atento. E no final das contas entendeu-se que não. O princípio da autodefesa e contraditório também devem ser aplicados numa relação de paridade entre indivíduos. Então é justamente isso. Os direitos fundamentais têm eficácia não só de forma vertical, do Estado com o indivíduo, mas de um indivíduo com outro indivíduo, de uma associação com outro indivíduo. Então, essa visão do direito já está um pouco ultrapassada, embora às vezes na última escolha ainda caia bastante a visão tradicional. Essa questão da eficácia horizontal vai ser mais estudada em constitucional, já caiu numa segunda fase da defensoria, não na minha, na prova anterior. Então, assim, realmente é uma coisa bem importante para o nosso meio. Bom, a gente vai passar então para o seguinte princípio, que é o princípio da impessoalidade. Esse princípio, ele também tem dois significados. O primeiro, que é a impessoalidade como isonomia ou igualdade. E o segundo significado seria uma proibição de promoção pessoal. Bom, sobre a igualdade. Essa igualdade, que justamente seria a impessoalidade, é uma igualdade material. Então, é justamente tratar os iguais de forma igual e aqueles que estão numa situação desigual de forma desigual. Eu trouxe aqui dois exemplos de como essa igualdade é aplicada no âmbito administrativo. O primeiro seria numa licitação. Então, a Lei Complementar 123, que trata, que regula sobre as empresas de pequeno porte ou microempresas, ela flexibiliza certas regras da licitação, justamente para permitir essa concorrência de uma empresa menor, uma empresa de pequeno porte, microempresa, com uma empresa, enfim, que está mais bem estruturada, maior. Então, justamente um tratamento diferenciado a fim de garantir uma igualdade dentro de uma licitação, por exemplo. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é a fixação de tarifas diferenciadas em relação aos consumidores. Dentro da lei de concessão e permissão de serviços públicos, há essas tarifas diferenciadas para garantir que os consumidores, principalmente aqueles hipossuficientes econômicos, possam ter acesso à energia elétrica, acesso aos serviços públicos. Então, você fixar uma tarifa menor, uma tarifa social, nesse caso, é também permitir que haja uma igualdade. O significado do princípio da impessoalidade como proibição de promoção pessoal é justamente a ideia de que qualquer atitude ou qualquer conduta do agente público, ele deve visar o interesse público. A partir do momento que ele está agindo, está atuando de forma o seu aproveito ou o aproveito de outrem, na verdade, ocorreria isso, uma proibição, ocorreria uma promoção pessoal. Então, um exemplo muito claro dessa impessoalidade, como no sentido de proibição de promoção pessoal, é o caso, por exemplo, de um prefeito que coloca no outdoor, realizei essa obra de construir essa ponte do Joãozinho da Silva, prefeito da cidade. Na realidade, ele só está representando o Estado, ele não pode vincular aquela obra ao nome dele. Então, isso, na verdade, ele estaria se autopromovendo em vez de, enfim, entender que ele é só um representante do Estado. Isso seria uma evidente violação ao princípio da impessoalidade. O princípio da moralidade é o terceiro princípio do artigo 37. Ele fala justamente que a atuação administrativa ela não tem que se basear somente na lei, mas também em padrões éticos. Essa atuação ela vai ter que ser, então, não só com base na lei, mas com os padrões éticos, e a gente tem que entender que a moralidade ela se traduz também numa honestidade, numa boa-fé, então numa lealdade. Então, quando se pensar em moralidade, eu faço esse link com essas outras características. No direito administrativo, normalmente, quando há uma violação da moralidade, é porque houve um desvio de poder. Então, normalmente estão bem ligados, imoralidade com desvio de poder. E aí, esse desvio de poder, ele ocorre principalmente quando o ato administrativo ele é praticado. Então, é justamente
um ato administrativo que não buscou o interesse público, mas sim o interesse próprio. Então, nesse caso também é imoral. E daí também percebe-se, né, que tanto a impessoalidade quanto a moralidade, eles têm isso como característica, né? Então pode ocorrer o mesmo ato impessoal, que viola a impessoalidade, e a moralidade porque isso aqui se beneficiar, né, em vez de buscar justamente o interesse público. Então eu diria que até esse ponto os dois princípios muitas vezes são violados juntamente. O princípio da publicidade, que é o penúltimo princípio do artigo 37, significa então que a publicidade ela pode ser entendida como uma divulgação, permitir com que, na verdade, a população tenha acesso aos atos administrativos que estão ocorrendo. Então, na verdade, se o próprio povo é aquele que tem o poder, ele tem que ter ciência, tem que saber do que está ocorrendo. E o meio para isso é justamente pela publicidade. Então, assim, a regra é a publicidade. Há casos excepcionais em que é possível um sigilo, por exemplo, quando é imprescindível a defesa do Estado ou a intimidade, mas a regra, justamente, para permitir essa transparência, essa democracia, é o princípio da publicidade, que sejam publicados mesmo todos os atos. Eu também aqui apresentei dois exemplos para a gente entender como é importante a publicidade. O primeiro é um caso em que a administração celebra um contrato para fim de merenda escolar. E aí ele é celebrado, mas no final das contas não foi publicado. E aí a gente pergunta, mas será que ele é válido, esse contrato? Ou será que ele é válido, mas na verdade ele é ineficaz? E aí, enfim, diz o artigo 61, parágrafo único da Lei de Licitações, que a publicidade ela é uma condição de eficácia do contrato. Tá? Então lembrem disso, esse contrato ele é válido, mas não vai poder surtir efeitos por conta da falta de publicidade. Vou trazer também um outro exemplo de como essa publicidade é importante. Se um servidor público ele pede exoneração e no dia seguinte ele fala, não, na verdade eu acho que é melhor continuar nesse trabalho, ele vai poder continuar desde que não tenha sido publicado a exoneração dele. Então, assim, é um marco de eficácia daquele ato administrativo, a publicidade. Acho que não falando um contrato não. Acho que qualquer ato, por exemplo, no caso da exoneração, só que também é um contrato. Não, eu diria que é uma condição geral, né? Porque qualquer eficácia é uma condição de eficácia da publicidade, acho que qualquer ato. Não só no contrato, acho que é em geral. Professora, desculpa, eu vi uma frase no slide anterior, ele é válido, mas não surte efeito? Isso, porque justamente é na eficácia que a publicidade faz diferença. Mas aí na prática, como que isso ficaria? Por exemplo, ele não pode continuar atuando. Não, na prática vai ser necessário... Se publicar, ele tem que... Sim. Não, é verdade que vai só surtir efeito a partir da publicação. Então ele não vai anular, ele tem que fazer todo o processo, é só publicar que ele resolve. Mas aí também tem que ser analisado por outros princípios isso. No caso da merenda escolar, não houve a publicação. Aí também tem que ver se, por exemplo, tem a boa-fé ou má-fé, porque se for a má-fé, na verdade é anulado tudo, né? Mas se for uma boa-fé, enfim, uma questão de começou ontem e foi publicado hoje, entendeu? Aí nesse caso, é muito baseado no caso concreto, eu acho. É um exemplo de uma lei que nunca ela é válida, mas não vai poder surtir efeito se não for publicada. Sim. Eu pesquisei, assim, na verdade uma condição de eficácia mesmo. Bom, vou voltar aqui. Desculpa. Esse ato da merenda, então ele é inválido ou ele não, ele é válido. É válido. É válido, mas assim, justamente não basta só. Igual as regras de direito civil, né? Precisa ser válido. E aí, nesse caso, não teria eficácia. Entendeu? Então, não poderia ter surtido efeito. Então, por exemplo, a partir do momento em que ele é publicado, aí sim, não haveria problema nenhum para que esse contrato entre em vigor. Mas
mas por exemplo, se for publicado, aí, sei lá, demorou 30 dias para publicação e já está produzindo merenda, por exemplo. Aí os efeitos, esses efeitos nesse período que não houve publicação, seriam... Então, não deveria surtir efeitos, mas justamente, imagina, nesse caso, tem que ser analisado muito também com outros princípios, né? Se for comprovado uma má-fé, nesse caso vai ser inválido, vai ser, né? Mas eu entendo que se realmente foi um tempo curto, houve uma boa-fé do administrador, nesse caso caberia sim uma continuidade do contrato sem promessa. Agora, sobre o princípio da eficiência. Esse princípio, ele diferente dos outros, ele foi acrescentado pela Emenda Constitucional 19. Então ele não está desde o começo, desde a Constituição Federal de 88. E antes disso, se entendia que era um princípio implícito, porque ele era baseado no artigo 74, inciso 2. Então, esse artigo diz, né, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de controlar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal. Então, a eficiência estaria dentro desse artigo, se entendia, né, que era necessária a administração pública se atentar à eficiência com base nesse artigo. Mas só a partir da emenda constitucional que passou a estar dentro do rol do artigo 37. É interessante também trazer aqui que a eficiência ela não pode se basear só de forma restrita a algum aspecto. A eficiência tem que ser ampla. Então ela engloba tanto uma decisão administrativa eficiente, como uma estruturação de órgãos eficiente, uma atuação do agente público eficiente. Então não é só restrito à estruturação ou a uma decisão. Ela engloba, quando a gente fala de eficiência, ela tem que ser por completo. E aí um exemplo simples, né, de falta de eficiência de um órgão, da própria estrutura da administração pública, é quando existem dois órgãos que fazem praticamente a mesma atuação. Porque numa situação dessa haverá um conflito e aí, enfim, a eficiência nesses casos é nula. Então, mas lembrem sempre disso. Acho que no princípio da eficiência, você tem que lembrar que não estava previsto desde o começo da Constituição e que realmente se exige uma eficiência plena, não só um aspecto, mas em tudo dentro da administração pública. Agora a gente vai passar para os princípios constitucionais implícitos. Então, são princípios administrativos que não estão previstos na Constituição Federal, mas elas podem ser encontradas também em legislações infraconstitucionais. O primeiro princípio importante, implícito, é o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Para o Supremo Tribunal Federal, esses dois princípios são sinônimos. Então, quando vocês verem algumas decisões, praticamente vão ser consideradas iguais. Mas há apenas algumas diferenças que é interessante a gente sempre lembrar. A primeira diferença é relacionada à própria origem desses princípios. Então, enquanto o princípio da razoabilidade ele veio do direito norte-americano e também veio fundamentado no devido processo legal, já o princípio da proporcionalidade ele veio do direito alemão e veio baseado na cláusula do Estado de Direito como direitos fundamentais. Então, comparando esses dois fundamentos, dentro do direito alemão, esse princípio da proporcionalidade o fundamento é mais amplo, né? Que engloba todos os direitos fundamentais. Mas enfim, vocês viram que é uma diferença muito pequena. E no Brasil, como eu já disse, são sinônimos de acordo com o Supremo Tribunal Federal. No Brasil, como já foi dito, ele é um princípio implícito e ele se baseia justamente no Estado Democrático de Direito, né, o artigo 1º da Constituição Federal, e no devido processo legal. Agora, um ponto muito importante que tem que sempre lembrar são os 3 subprincípios do princípio da proporcionalidade. O primeiro deles é a adequação. A adequação significa justamente que a atuação ela tem que ser adequada de acordo com a finalidade do Estado.
Então, esse é o primeiro elemento do princípio da proporcionalidade. A partir do momento em que se entende que a atuação é adequada para essa finalidade, a gente vai analisar o segundo subprincípio, que é justamente a necessidade. A necessidade significa assim, se o Estado pode garantir aquela decisão, garantir aquela atuação de duas formas, a necessidade vai ser atendida quando a forma decidida, a forma escolhida, por a que menos restringe o direito do indivíduo, da pessoa envolvida. Então a necessidade está relacionada ao sacrifício do direito da pessoa envolvida. Não sei se deixou claro. E por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, que é justamente o terceiro subprincípio e o último, em que é feita a ponderação de interesses. Então, muitas vezes, há direitos fundamentais que estão em conflito e, baseado no caso concreto, haverá essa ponderação. Esses são os subprincípios e, às vezes, que até em provas. Conveniência, quando ponderação de interesses são chamadas de conveniência ou não? A aplicação desses leis é conveniência. Sim. Conveniência seria sinônimo de Eu acho que no direito administrativo a conveniência é mais ligado a casos de poder discricionário. Não sei se seria um sinônimo, não. Normalmente ou é ponderação de interesses ou ponderação de direitos, normalmente. Bom, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Eu já falei no começo da aula que esse princípio ele é basilar do direito administrativo. Então, é justamente a necessidade do Estado sempre visar o interesse público e quando há um conflito entre o interesse privado e o interesse público, por conta desse princípio, sempre irá prevalecer o interesse público. É também interessante trazer aqui nesse conceito, desse princípio, que a supremacia do interesse público, esse interesse público, que vai ser supremo, ele só engloba o interesse público primário. Então, só para vocês saberem a diferença. Enquanto o interesse público primário é justamente o fim do Estado, então o Estado tem que garantir direito à educação, direito à saúde, isso é um exemplo só para vocês terem isso em mente. O interesse público secundário é justamente a forma, o instrumento pelo qual o interesse público primário vai ser atingido, vai ser garantido. Então, um exemplo de interesse secundário seria o orçamento, a contratação pessoal. Quando a gente fala de princípio da supremacia do interesse público, esse interesse público ele engloba só o interesse primário, tá? Não engloba o orçamento, a contratação, os instrumentos para garantir o interesse público primário. E aqui eu apresentei essa crítica, que é uma coisa que também a gente tem visto bastante na doutrina. Como eu já tinha dito, numa prova de escolha, se for uma prova muito tradicional, pensem que realmente haverá supremacia do interesse público sobre o privado. Mas dependendo, se for uma questão mais aberta ou uma segunda fase de algum outro concurso, é interessante trazer essa crítica. Porque uma parte da doutrina entende que esse princípio ele não pode ser entendido como absoluto. Ou seja, essa supremacia ela não deveria existir por dois fundamentos, principalmente. O primeiro é que a própria Constituição ela não apresentou uma hierarquia, então ela não determinou que certos interesses públicos devem prevalecer comparado com o interesse privado. Então, se a própria Constituição não apresentou isso, não tem porquê esse princípio ser tão essencial assim, essa supremacia existir. E o segundo é que muitas vezes o interesse privado e o interesse público, eles não estão em conflito. Então, trazendo um exemplo, João tem uma casa que foi desapropriada. A desapropriação, a gente vai estudar isso mais pra frente, mas é a intervenção mais grave. O sujeito vai realmente perder a casa dele, a propriedade já era. Mas vai ser construída ali uma creche que o próprio filho do João vai estudar, a própria comunidade vai poder ter o direito à educação garantido. Então, muitas vezes, esse interesse público, que é justamente a desapropriação, ele não vai violar tanto o interesse privado, porque o próprio Joãozinho vai poder aproveitar dessa desapropriação. Então, entender como dois interesses contrapostos e que sempre o interesse público é supremo, na prática,
prática, por esses dois argumentos, talvez não seja tão aceito. Mas, assim, a visão tradicional é sempre que cabe, sim, que esse princípio existe e é a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, eu apresentei essa crítica que eu acho interessante. Né? Sobre o princípio da continuidade do serviço público. Esse princípio, ele tem previsão no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Concessões, que fala justamente do que significa um serviço adequado. E uma das características do serviço ser adequado é justamente a necessidade dele ser contínuo. Então, o artigo 6º, parágrafo 1º diz: o serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Então, é papel do Estado garantir um serviço público adequado e, consequentemente, uma continuidade desse serviço. Eu apresentei aqui 3 questões importantes de continuidade de prestação. Nessas 3, a principal é a número 1, porque é a que a gente mais vê na defensoria. Quer dizer, que eu acho que provavelmente o mais vou ver na defensoria, que a gente não lembra ainda. Enfim, é a interrupção do serviço público por inadimplemento do usuário. Então, o sujeito deixou de pagar a conta de energia e, enfim, foi cortado. Né? E aí, enfim, há uma questão de conflito de lei, porque enquanto o Código de Defesa do Consumidor fala, olha, não pode ser interrupto, ele tem que ser contínuo e ponto final. A Lei 8987, que fala da concessão e permissão de serviço público, ela fala, olha, no caso de inadimplemento, pode se cortar desde que haja um aviso prévio da pessoa, ou seja, mandar dentro de uma carta, olha, você está devendo o mês passado de energia elétrica. Então existia já esse conflito das duas leis. Até que chegou ao Superior Tribunal de Justiça e se entendeu que, por conta da Lei de Concessão de Serviço Público ser especial, ela deveria prevalecer. Então, atualmente, é possível sim uma interrupção por inadimplemento, mas é sempre aquela coisa, uma prova da defensoria, uma prova de primeira fase, você tem que ficar atento. Se perguntarem qual é a posição do Supremo Tribunal do STJ, Superior Tribunal de Justiça, vocês vão ter que falar, realmente vai ter que ser interrompido por conta do inadimplemento. Mas, se não for muito claro que é da jurisprudência, mas sim como defensor público, né, o que se aplicaria, provavelmente vocês vão ter que responder que cabe o Código de Defesa do Consumidor, justamente ele é vulnerável nessa relação, enfim. Então, fiquem atentos ao tipo de pergunta que é feita. Mas é tranquilo hoje em dia, infelizmente, espero realmente que mude, mas que o STJ entende que caberia sim essa interrupção. Outro ponto é sobre a greve dos servidores estatutários. Eu coloquei mais essa questão só porque, antigamente, se entendia que por conta da omissão da lei de greve para servidores estatutários, eles não podiam fazer greve. E aí, enfim, se entendeu posteriormente que seria possível a aplicação analógica da lei de greve que já existe, que é a Lei 7783 de 89. Então, hoje em dia, é possível sim uma interrupção, mas a própria lei ela apresenta que certas atividades que são essenciais, essa interrupção deve ser feita com muito mais parcimônia, né, do que uma greve qualquer. E por fim, uma questão bastante polêmica que eu queria apresentar aqui para vocês é a exceção do contrato não cumprido no contrato administrativo. A exceção do contrato não cumprido está muito relacionada ao venir a contratar com próprio, né? Então, numa relação privada, essa exceção do contrato não cumprido pode ser muito bem, pode ser considerada um fundamento. Para o contrato administrativo, por conta de ser um regime jurídico administrativo e a administração pública está numa posição privilegiada, ela é vista com com atenção, não é tão fácil a sua aplicação. Tanto que o exemplo disso, de como essa exceção não é tão utilizada, é que na própria lei de licitações não é permitida uma suspensão do serviço no prazo de 90 dias, por conta, não sei, de uma falta de pagamento por parte do Estado. Então ele é obrigado, aquele que está sendo contratado, a continuar realizando, atuando, né? Mesmo que não seja pagamento nesse prazo de 90 dias.
Então mostra como realmente existe um regime jurídico em que a administração é privilegiada e que essa exceção do contrato não cumprido ela tem que ser vista com uma certa atenção, não é tão bem aplicada quanto numa relação privada. Né? O princípio da autotutela é outro princípio também implícito, bastante utilizado na administração pública. E a autotutela significa autocontrole da administração, ou seja, ela pode sim rever os seus próprios atos. Tem duas súmulas que são essenciais sobre esse princípio. Isso tem que anotar, né? A súmula 346 do STF e a 473. A 346 fala justamente de que a administração pública ela pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. E a 473, ela fala não só dessa possibilidade de nulidade, mas também da possibilidade de revogação. Então, pode a administração, diante de um ato que tenha vícios de legalidade, ela pode anular, assim como, por conta da conveniência da oportunidade, ela também pode revogar os seus próprios atos. Então, além dessas duas súmulas, esse princípio também tem previsão no artigo 54. E aqui eu deixei previsto esse artigo porque ele fala o seguinte: o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Por que eu fiz questão de ler esse artigo? Porque ele fala claramente que esse direito de anular, ele decai em 5 anos. Então, é uma pegadinha, porque enquanto muitas vezes um direito civil, quando é nulo, né, enfim, vai ser anulado a qualquer tempo, né, como a gente aprende, principalmente a diferença, né, de nulidade e nulidade, aqui existe um tempo de decadência, né, que é de 5 anos. Agora, por que será que o administrador colocou esse prazo? Foi justamente para garantir que não haja uma insegurança jurídica. Né? Então, essa nulidade vai ocorrer no prazo de 5 anos, obviamente que a exceção quando é um caso de má-fé. No caso de má-fé pode ser mais de 5 anos. E a revogação pode ocorrer em qualquer tempo, e assim, o efeito da revogação, da anulação é diferente, vocês sabem, né? A revogação, ela é ex nunc, ela nunca retroage, então tudo que foi realizado vai continuar, vai mudar dali para frente. E da anulação não, né? Da anulação é tudo, mas aqui no direito administrativo tem esse prazo de 5 anos. Princípio da consensualidade e participação. Esse princípio ele é muito importante para a defensoria pública. E vocês vão ver a influência desse princípio em várias matérias, inclusive em interesses difusos, coletivos, que é justamente uma mudança de visão. Se antes havia uma imposição do Estado sobre as suas decisões, atualmente tem se entendido pela necessidade de uma administração consensual e participativa. Então, o que isso significa? Que a população ela deve ser ouvida. Diante de uma decisão administrativa, diante de um ato administrativo, é interessante a participação dessa população. Então, a partir disso, dessa necessidade, há instrumentos que permitem isso. Então, exemplos disso, a audiência pública, a consulta pública, e o principal instrumento, né, a principal lei, né, estatuto, que fala sobre esses mecanismos é o Estatuto da Cidade, que cai muito no direito civil e direito público, e muito utilizado na defensoria. Então, assim, essa participação da população é importante porque o que vai acontecer? A população vai permitir que aquela decisão seja mais democrática, seja mais legítima. Então, e além disso, a administração consensual é a melhor saída para uma democracia representativa. Então, a gente que vota 4 anos, depois não sabe nem o que a pessoa está realizando. Com essa participação, com esse princípio, a efetivação desse princípio, isso vai permitir que a própria população se apodere das próprias decisões da administração. Então, é um princípio muito, muito importante. O seguinte princípio é o princípio da segurança jurídica. Esse princípio está baseado tanto no artigo 1º, né, que é o Estado Democrático do Direito, como no artigo 5º e 36,
que é o fato da lei não prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e coisa julgada. Então lembrem sempre, né, a segurança jurídica está relacionada a esse artigo. A segurança jurídica ela tem dois sentidos importantes. O primeiro sentido é o sentido objetivo, que é justamente permitir a estabilidade das relações jurídicas. Então, é justamente proteger aquele ato jurídico perfeito, a coisa julgada, e a própria estabilidade mesmo das relações. E outra visão, né, do outro sentido da segurança jurídica é o sentido subjetivo, que justamente foca no sujeito. Então, é justamente proteger, respeitar a expectativa legítima daquele administrado. Então, lembre desses dois sentidos. O sentido objetivo, a estabilidade, e subjetivo, a expectativa legítima dos administrados. Por fim, a teoria do meio contra pacto próprio, que a gente falou, né, um pouco quando a gente falou sobre o contrato mal cumprido, ele se aplica na administração pública. E eu trouxe até um exemplo aqui, que caiu numa prova passada da Defensoria Pública do Rio, né? Então, e tem alguns anos isso, mas mostra como é essa aplicação. O particular vai regularizar a licença do carro, enfim, faz toda a fiscalização, sai daquele local, aí passou a esquina, foi parado pela Blitz aqui no mesmo estado e, enfim, foi multado por uma irregularidade. E aí você, como defensor público, aí o sujeito chega no defensor e fala, mas é um absurdo o que aconteceu, acabei de sair da licença e agora eu recebi uma multa. E aí o que o defensor público tem que fazer? Ele tem que ajuizar uma ação anulatória, então pedindo justamente a anulação daquela multa, e o principal argumento disso seria justamente esse princípio do venire contratado por próprio. Porque se o próprio Estado ele analisou o carro, né, viu que está regular, em menos de uma esquina já teve uma decisão contrária, significa que houve sim uma violação a esse princípio. Então, seria essa medida. Agora eu trouxe duas questões de princípios só para ver se a gente entendeu bem. A gente só... se entendeu o mais importante. Então, essa questão caiu no ano passado na Defensoria Pública Mato Grosso e ela fala o seguinte: em relação aos princípios constitucionais do direito administrativo brasileiro, numere a coluna da direita de acordo com a esquerda. Bom, direita e esquerda a gente viu que é de cima para baixo, né? Isso aí fala dos dados. Mas enfim, são esses os princípios. O primeiro, razoabilidade. 2, segurança jurídica. 3, impessoalidade. E 4, finalidade. Então eu vou ler aqui o primeiro para a gente ver qual a gente cresceu. O princípio em causa é uma faceta da isonomia e sua aplicação concreta está presente em situações diversas previstas no regime jurídico administrativo. Há exemplo da exigência de concurso público para provimento de cargos públicos. Impessoalidade. Lembrando, a impessoalidade tem aqueles dois significados, tanto da igualdade quanto na proibição de promoção pessoal. Então, ele fala já de cara que é uma faceta da isonomia, então a gente já tinha feito esse link. E também o exemplo é muito bom, que é aquela questão justamente no concurso, por exemplo, que é a isonomia, né? Bom, segundo este princípio, a administração, ao atuar no exercício de discrição, deve adotar a medida que em cada situação seja mais prudente e sensata nos limites admitidos pela lei. Por força deste princípio, as orientações firmadas pela administração pública não podem, sem prévia publicidade, ser modificadas em casos concretos para agravar a situação dos administrados ou negar-lhes direitos. E por fim, a raiz constitucional deste princípio é encontrada no próprio princípio da legalidade, pois corresponde à aplicação da lei sem desvirtuamentos da finalidade. Aí tem uma última questão, que é da Defensoria daqui de São Paulo, de 2012, que eu achei muito boa, porque é justamente um raciocínio, assim, ela está cobrando um raciocínio, não é nada difícil, assim, eu pelo menos achei bem razoável. Assim.
ela fala o seguinte: com relação aos princípios constitucionais da administração pública, está em conformidade com a moralidade, o ato administrativo praticado por agente público em favorecimento próprio, desde que revestido da legalidade. Não, ideia. Está em conformidade com a eficiência. A prestação de serviço público satisfaça em parte as necessidades dos administrados, desde que realizados com rapidez e prontidão. Não, justamente como a eficiência tem que ser plena. Terceiro, publicidade, o sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, ou indispensável à defesa da intimidade. É justamente a exceção que eu apresentei. Então, o princípio da publicidade é justamente permite que a população tenha ciência, tudo, porém, em casos específicos, como são esses dois exemplos, né, o sigilo é permitido, tem que existir o sigilo. Só para terminar, a impessoalidade está em conformidade com a impessoalidade, a violação da ordem cronológica dos precatórios para o pagamento de créditos de natureza comum, evidentemente não. E por fim, a legalidade, a inobservância a quaisquer atos normativos que não sejam leis em sentido estrito e provindos de autoridades administrativas, também não, evidentemente. Então assim, eu gostei dessa questão porque ajuda muita gente a... é um raciocínio, né? Não é nada decorado, enfim. Então... Olha, deu 9 horas. Eu acho que não vale a pena a gente começar um outro tópico, né? Porque depois vocês têm... Mas enfim, então na próxima aula a gente começa esse ponto dos poderes administrativos.